Bom dia, galera! Hoje, no mais novo programa, aqui da Original Performance, Steve e Vitorino, juntamente comigo, Caô, vamos conversar, bater um papo. Nós que não somos críticos de cinema, porém, vamos dialogar, vamos bater um papo entre nós mesmos sobre alguns filmes que a gente acha interessante comentar. Hoje, para começar, falaremos sobre o filme Mr. Nobody, ou em português, Senhor Ninguém. Filme de 2006, 2009, Steve? 2009, né? Um filme que é belga, não é estadunidense, né? Como a maioria das pessoas pensam, imaginam. E pra mim, no meu ponto de vista, é o seguinte: esse filme ele trata mais da história do Nemo, não é aquele Procurando Nemo, né? É, parecido. É um pouco parecido, mas que ele fala sobre as atitudes que a gente toma na vida, sobre como que a gente poderia estar em tal lugar, ter alcançado tal coisa. Como uma escolha muda tudo, né? Como uma escolha muda tudo. Isso é verdade. Se a gente tivesse feito uma coisa que a gente quis fazer e não fez, se a gente tivesse optado em fazer uma outra coisa, como que seria a gente nesse exato momento? Então, pra mim, é mais um filme de reflexão, um filme que leva a gente a pensar, raciocinar como que poderia ser minha vida hoje se eu tivesse tomado atitudes diferentes. O legal desse filme, que nós estamos falando de atitude, e ele mostra exatamente isso, na mente dele, as atitudes que cada vida que ele teve, se ele quando os pais dele se separou, quando ele ficou com a mãe dele, foi um caminho, ficou com o pai dele, foi outro. Mas nesse filme relata bem que ele não teve a decisão, foi uma coisa que aconteceu. A opção dele, ele ficou no meio do caminho, ele não conseguiu nem ir para a mãe dele nem para o pai dele, ele se perdeu ali. Tem momentos da vida que você não consegue decidir o que você quer, a vida ela te dá isso, o filme mostra bem esses lados, né? Ela te impõe. Quando a vida te impõe alguma coisa, então às vezes você não pode fugir desse futuro, né? Então é uma coisa também que a gente pode até linkar com outro filme, que é o Efeito Borboleta. É, o Efeito Borboleta. Né? Porque o que acontece? No começo do filme, no início do filme, o ator Ashton Kutcher, ele faz algo de errado, ele ainda é criança, né? E aí no futuro ele consegue voltar no passado, porém ele tenta mudar aquela atitude, só que a cada vez que ele muda, acontece outra coisa pior com os amigos dele. Ou seja, ele acaba se salvando, porém acaba prejudicando um amigo, outro amigo. Imagina que doideira, né? Que loucura. Então dá pra gente até linkar com esse outro filme que a gente sugere pra vocês assistirem, que é bem bacana, é bem interessante. E o que vocês acharam da história em si? As cenas. Eu, falando de história, eu achei a história interessante, porque mostra vários lados, assim, que no começo do filme, pra mim, foi o que marcou muito, que já fala sobre a expansão do universo. Aí ele fala o que acontece quando o universo começar a encolher, que é aí que gera todas as polêmicas do filme, que tem muita coisa relacionada com Marte, sobre a atmosfera, assim, do universo. Tem outra coisa legal no ponto de vista do diretor que eu acho bem interessante, acho que nem todo mundo repara, é que, vamos começar a reparar melhor, na maioria das cenas vocês podem ver que tem bastante cor, é bastante colorido, o filme todo é bastante colorido, as cores são intensas, o que remete a dar a impressão de sonho. Parece que a gente está vivendo um sonho constante nas cenas do filme, né? Na versão de Marte, é um escrito, é um livro, isso é verdade. É uma história. E se vocês repararem em todas as histórias dele, todas as histórias que ele está vivendo no filme, ele morre com 32 anos. Todas as histórias, ele morre com 32 anos. Tem a da morte da banheira, a morte do carro, todas ele morre. E pode ser tudo um sonho também, porque ele até fala isso no final do filme, ele fala pro cara que está escrevendo a história dele: você nem existe, você nem está aqui, você é a imaginação de uma criança de 4 anos e sai correndo na estação. Na verdade, eu acho que de 8, né? De 8 anos. 9, por aí. Por aí. Na fase de infância. Que é o rapaz que tá lá entrevistando tudo, aí aparece ele no trem assim, tipo, entrando no sonho. Bem lembrado, eu mesmo não lembrava dessa parte. E tem a história que eu acho. Aqui ele seguiu, porque assim, nós temos que escolher uma história. Qual que é a história que você acha que ele foi a vida verdadeira dele, de todas que teve? Eu acho que foi quando ele casou com a loirinha que morreu num acidente de carro.
que ele começou a tirar fotos assim sobre decomposição, tudo. Porque eu acho que foi essa, porque analisando as mortes que ele teve nas outras histórias, essa foi a única história que teve uma cronologia certa. Que a mulher dele morre, ele casa. Nessa história que ele tá com essa loira aí, é a história que todo mundo veste a mesma roupa, é nessa mesma história, o mesmo corte de cabelo, ele não tem filhos com ela. Na outra história, com a loirinha, ele já tinha 2 filhos. Se ele fosse ser uma pessoa mais velha, então todas as histórias que ele tem filho já não contam. É isso mesmo. Porque senão os filhos iam estar lá. Então eu acho que essa história é a que mais teve uma cronologia. E pode ter acontecido alguma coisa com ele, e os caras devem ter congelado ele e ressuscitado ele, porque está num tempo futurístico. Faz sentido. É assim. E nessa história tem a hora que ele tá correndo assim na praia, que vem uns helicópteros com galpão, tudo. É nessa história, a história dos sonhos dele. Pode ter acontecido alguma coisa. Aí até quando ele acorda a primeira vez, a primeira cena do filme, assim, aquele doutor com a cara pintada, ele aparece nessa história também, só que como um psicólogo mesmo de verdade. Você tá com a cara pintada, é o mesmo ator que aparece no começo do filme, que na verdade é o que faz a hipnose nele, que ele acorda e ele fala, eu tenho 32 anos, 34 anos, não sei. Aí ele pega e fala que ele fala assim, quantos anos você tem? Eu tenho 34 anos, aí ele até gospe no começo do filme, assim, falando. Essa é a história que pra mim teve uma cronologia mais correta. É imperceptível pra quem assiste, né, Steve? Da primeira vez. A minha versão que eu acho que é mais correta é a dele de criança que para no trem. Né? Do trem. Ali Ali que a história é igual o Jalim com o efeito borboleta. É ali que começa a história dele em si, porque todas as histórias partem daquela cena. Então, como se ele fosse voltar no passado. É exatamente o que eu penso também. É a partir desse momento que tudo se destrincha a esse ponto, né? Tudo se inicia a partir desse momento. E o legal desse filme, assim, já que linkando o efeito borboleta ou outro, seria o Curioso Caso de Benjamin Button, porque ele começa velho na vida dele e vai ficando jovem, só que o tempo vai ficando velho, né? Ele nasce velho e vai ficando jovem. Nesse filme, ele tá velho, assim, no leito dele lá, e ele começa a voltar pra trás. Tipo, ele começa a rebobinar a vida dele, até que tem uma cena que é na mesma história que eu citei, que eu acho que é a mais correta, que ele começa ele olha num prédio assim, liga pra não sei quem, vai não sei pra onde. Aí do nada ele acha uma casa velha lá, que ele senta na cadeira e quebra, e ele fala com um velho lá. O velho verdade, ele não fala com o velho gravou. Né? Isso, ele sabe o que sabe ele que vai falar. Isso, exatamente. porque ele tá rebobinando a fita. Tipo, ele já passou por aquilo. Aí que envolve o começo do filme, que é o universo está em expansão. Mas o que acontece quando o universo começa a encolher? Porque a cena que ele tá mexendo lá no purê, no começo do filme, se você mexe, assim, igual você coloca açúcar aqui, você mexe o açúcar pra ter a reação química aqui. Então, o que acontece quando o universo começa a encolher? Você começa a separar tudo. Então, ele começa a reviver a vida dele. Aí ele escolhe sempre o ponto de partida dele, que é o do trem. Além de termos aqui um entendedor de cinema, também temos um químico, você viu? Explicação. Quase um Walter White. Quase. Tirando as gafas, né? Eu acho interessante também, nesse momento que o Vitorino citou, que ele já estava lá no leito de morte dele, que nessa época em que ele está com 117 anos, né? Todos os outros humanos eles já são imortais. São imortais, eles optam por serem imortais. Eles optam, e a época em que eles vivem, né? Nesse futuro, nessa tecnologia toda em que eles vivem, eles têm essa opção de serem imortais, e ele é o único que ainda é um ser mortal. Então, as pessoas em volta dele, inclusive o jornalista, questiona, quer saber como que era a vida dele antes, porém, ele não encontra forma de explicar, porque na verdade não existe uma fórmula de você explicar a vida, né? Então é uma coisa bem interessante mesmo que o filme transmite, que o filme por meio disso... Até nessa parte ele pergunta sobre o sexo, que virou uma coisa obsoleta, porque não sei como é que ficou o futuro, eles não explicam direitinho assim, mas mostra que as pessoas já não se reproduzem mais, alguma outra forma já deve ser. Mas vocês não acham também que esse filme tem um pouco de reencarnação também? Ou de ponto de vista de vocês não? Não. Ele morre e a vida volta pra trás, e aí ele faz tudo de novo, morre, a vida volta pra trás. Eu não tive essa interpretação, mas eu acho interessante. Eu não vi esse ponto também não. Esse ponto, assim, quando ele morre no final, ele fala, essa é a parte que eu mais gosto, porque ele vai voltando tudo.
e ele tem a chance de fazer tudo de novo com outras escolhas. Esse é um ponto que eu acho importante do filme. Eu não tinha reparado, mas... Você reparou que ele morre, então ele essa parte que eu mais gosto. Aí ele vai voltando tudo. Deve até dar risada. E ele sempre vai fazendo uma história diferente da própria história que você vive. É, porque a história que ele comenta é as três mocinhas que estavam no banco. É as três que ele casa, não é? E ele deixa bem claro que ele consegue ver a vida dele toda. Desde quando ele tá no céu. Ele vê o futuro. Ele já viveu isso. Ele sempre fala isso. Até que no começo do filme, a mãe dele briga com ele. No começo do filme, que ele tá falando com a mãe dele, os pais dele não tinham se separado ainda, antes do trem. Ele pega e fala assim, eu tenho lembranças do futuro, só que pra você ter lembranças, tem que ser coisas do passado. E ele fala, é como se minhas lembranças fossem do futuro. Pode ser também que ele já... Se vocês reparar também, quando ele casa, cada porta é uma. E em tempos diferentes. Ele casa com a primeira que foi a Japinha, né? Ah, eu não lembro a Aí hora. depois com outra e aquela por último, que ele mais gosta, né? Que ele sempre vai atrás dela nas histórias. Que é a minha irmã dele. A Ana, isso. Uma coisa interessante, já que vocês tocaram nesse assunto, de que há 3 mulheres na vida dele, ele opta por uma, opta pela outra. Eu acho que, já partindo do que a gente havia comentado no início, e se nossas vidas a gente começasse também a pensar, eu acho que viraria uma neurose, né, na gente, verdade. Porque se eu tivesse casado com a primeira mulher, como que seria a minha vida, as crianças, os meus filhos, e com a outra, será que eu teria uma vida mais feliz com ela? E com a outra, será que eu seria rico? Será que ela, né, então... É tudo a ser discutido, na verdade, é interessante, né? Porque com a Japinha ele fica rico, ele queria ter a piscina. Mas ele tomou um toco da lourinha. Porém, se eu não me engano, eu acho que é com a Japinha mesmo, que ele tem uma vida infeliz, né? Ele tem uma vida infeliz. Ele é depressivo, então a Japinha só se fodeu no filme, hein? Então aí que tá, ou você opta por uma vida rica, né, que eles têm piscina, tem uma mansão. E se você parar pra analisar, ele viveu 2 vidas diferente com cada uma, se parar pra analisar. Ele viveu 2 vidas com a loirinha, que ela morre em uma, mas ele casa, e a outra tem um filho. Ele viveu 2 vezes com a Ana, que é que ele fica jovem, aí depois ele vai encontrar ela já um pouco mais velha, assim, meio mendigão, né? Mas na loirinha ele teve coma também, numa das vidas. Só que ele não conseguiu nada com ela, mas ele sofreu um acidente e ficou em coma. E agora vamos à conclusão em que eu, Steve e Vitorino achamos do filme. O meu ponto de vista, como eu deixei mais claro no início do vídeo, é que parte da decisão de cada um de nós nas nossas vidas, as nossas escolhas, né? Quem somos hoje é fruto do que a gente fez ontem, quem seremos amanhã é fruto do que a gente faz hoje. Então, pra mim, é mais um ponto de conscientização, um ponto de análise de tudo que a gente faz. O que a gente colhe é o que a gente planta. Então, pra mim, é mais um ponto de reflexão sobre tudo que a gente faz. Pra você, Steve, como que você encara o filme? Bom, eu vou ficar com a minha tese mesmo, gostei de ouvir todas aí, mas eu acho que é reencarnação e ele pode escolher, né? Que é muito bom pensando. Muito interessante também. Fica voltando. Eu vou ficar na reencarnação mesmo. Eu já concordo com a tese do Cássio, assim, acho interessante que cada escolha que ele teve, a sua reencarnação nem tinha parado para pensar nisso, mas faz sentido também. E juntando as duas, assim, eu ainda fico um pouco na minha sobre o universo que começa a dar expansão, começa a encolher tudo, e você vai meio que revendo o que você fez da vida. Esse foi o ponto que eu quis ver, que é um filme meio futurístico, tudo assim. Ele pra mim tem Alzheimer, começa a confundir as ideias dele e tudo assim, mas o meu ponto de vista acho que é mais esse mesmo. Ok, a nota então agora de cada um, começando pelo Vitorino. Uma nota, Vitorino. 8,2. 8,2, hein? Nota boa, nota alta. Tá alta. Eu gosto de filme que me desafia. Eu vou ficar com a nota 8, porque é um filme que eu acho muito complexo e bom. Olha só, bem avaliado por nós, hein? A minha nota pro filme não vai fugir muito dessa nota de vocês também. Vou dar um 7,8. Porque pra mim, eu acho que essa história poderia ser contada com menos tempo de duração. Ficou um pouco cansativo, na verdade, entendeu? É pra confundir mais. Pra confundir mais. Então eu acho que pecou nisso. Eu teria dado uma nota maior caso não tivesse acontecido isso. Então, 7,8. 8,2. 8. Então a média foi 8. Nota 8 para Mr. Nobody.
Eu, assim como vocês, também já deu pra perceber, eu também sou bem crítico, né? Então eu acho que vou dar um 8,1 então. Cara, 8,2 e 8, 8,1. Eu vou deixar uma, acho que pra mim 8,2 é uma nota alta. Eu tô dando a nota alta aqui. Pra mim, filme perigoso é 7 pra baixo. Aí você já assiste por conta e risco já. 8,1, a nota eu fui brincar, velho. Você deu 8, você deu 8,5, vou dar 8,3. Cara, a minha nota eu que acho achou. É que eu acho que 8,2 é uma nota muito alta, velho. Você vê o MDB, filme com. Você vê o MDB, filme com nota 8, é filme bom. É difícil ver filme de nota 8 pra cima. Você que você dá nota, tipo, no seu ponto. Não, 8,2 é baixo, velho. É não, mano, eu sou crítico. Porque pra você gostar, eu pensei que você ia falar, 9,3. Ah, não, pra mim falar 9. Não precisa ser, assim, por exemplo, vai, ó. No IMDB a nota máxima lá é 9,2. É, 9,2. Sabe, não teve nenhum que passou até hoje, tá ligado? Quem tem 9,2 sempre Não, ganhou. mas o meu critério é de MDB, velho. É de MDB? É de MDB. Eu falei 10 e Forrest Gump, quase apareceu sangue assim na boca dele. 10 não existe? Não, então, é isso que eu falo. Pra mim, é lógico, é individual, é subjetivo, cada um tem sua nota. Mas se eu quiser dar 9,8, a nota é Não, minha. por isso que eu falei que pra mim, porque se tiver outros vídeos, eu vou meter lá embaixo. Não, é interessante. Vamos lá então? Vamos. Vamos à nota então. Então eu vou até baixar a minha nota depois dessa, então. Eu vou dar. Não, cada